Você veio para adorar a Deus hoje? Está com o seu coração aberto para isso? Há sempre uma oportunidade para Deus mudar. Não se assuste, é a unção de Deus. Vou voltar a fita só um pouquinho. Há sempre uma grande oportunidade de Deus para a sua vida. Se creres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Isso não é uma consulta, não é uma proposta de emenda à Constituição. Isso é uma promessa de Deus. E ela está à disposição de todos aqueles que desejam obedecer às suas palavras. Estamos iniciando, irmãos, uma grande campanha na direção da nossa liderança, desse culto de quarto. Pastor Norton sentiu no seu coração de fazermos aí uma campanha sobre unções. E hoje eu vou falar sobre óleo. Amém? Eu quero ler com vocês um texto. E depois nós vamos compreender melhor a respeito daquilo que vamos ministrar. Obrigado, irmãos. Está agradável, mas eu vou deixar eles de pé aqui, né? Isaías no capítulo 10, verso 27, eu queria que você colocasse para mim, meu querido, a versão ACF, por favor. Tira aquele gordo de lá, pelo amor de Deus. Muda para unção, muda para ACF. Então está escrito assim: e acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada. Ai, estou gostando, irmãos. Deus tá, tem gente esperta aí. A sua carga será tirada do seu ombro e o jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Tem óleo escorrendo aí? Então não pode ter jugo. Não pode ter cabresto. Não pode ter cadeias. Porque o Senhor é o grande libertador. Aquele que rompe cadeias, aquele que move aquilo que for necessário para que a sua vida seja apresentada sempre diante dele, com as oportunidades que você precisa. Às vezes, meus irmãos, nós não temos nem capacidade em nós mesmos de servir a Deus. Está tudo nele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E nessas palavras do profeta, irmãos, para você entender um pouquinho do contexto que está aqui, Israel está sendo subjugado pela Assíria. O rei assírio está dominando quase tudo, as suas redondezas. Israel sofria grande pressão porque a estratégia da Assíria era espalhar aqueles povos conquistados por eles, dividi-los e misturá-los diante de outras nações sobre as quais não conheciam seus idiomas, não conheciam suas culturas, não conheciam aquelas pessoas. Então eles obrigavam vários povos a se congregarem num lugar só, aonde eles, enfraquecidos em número pequeno, não tinham reação para esboçar nenhuma rebelião contra o rei. Isso nos ensina uma grande lição. O povo dividido não tem forças para resistir. Mas quando estamos unidos, quando estamos juntos, somos mais fortes. E nessa oportunidade aqui, culturalmente, os chamados samaritanos, porque eram da região do norte, e cuja capital era Samaria, e por isso a origem do nome, os samaritanos, eles foram espalhados por diversos lugares
e sem forças para resistir a esse jugo tão pesado, mesmo sendo uma nação pecadora, e mesmo o rei assírio está sendo usado aqui como juízo de Deus para essa nação, para que Israel aprendesse algo. Ele envia uma mensagem de consolo através do profeta. Ele disse: esse jugo eu vou quebrar. Eu vou dar mais uma chance para você que não ouviu. Sabe esse jugo aí? Deus está falando: eu vou quebrar. Não vai ficar mais sobre os seus ombros. Aquilo que está pesando sobre, mas eu sou pecador, eu não tenho nada de mim mesmo, eu sou tão falho, tão frágil. É isso mesmo. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que aquilo da parte de Deus que nos alcança é porque nós temos algum merecimento. Não. É justamente, única e exclusivamente, pela misericórdia do Senhor. Então, tudo aquilo que você talvez tenha vivido, ou esteja vivendo, que está passando dos seus limites, das suas forças, vai ser quebrado pela unção, amém? Quando o óleo escorre, irmãos, quando o óleo de Deus está, né? Pensei que o Diogo ia pregar minha mensagem ali no começo. Quando o óleo de Deus escorre sobre a sua vida, não existe nada que prevaleça contra você. Mas nós vamos ver, irmãos, aqui, né, um pouco para nós construirmos uma ideia, porque às vezes há muitas coisas que a gente não compreende sobre certos assuntos. Então vamos conversar aqui sobre o óleo. A humanidade, ela foi baseada e construída sobre 4 pilares em especial: o religioso, o filosófico, o científico e o empírico. Os 3 primeiros dispensam explicação, mas eu quero me ater ao último. O conhecimento empírico, ele fala de experiências humanas, cultura popular, coisas que aprendem-se, né? Essa palavra empírico está ligado, ela é derivada do grego, similar à experiência, prática. Eu me lembro quando era pequeno, pastor Norton, que aqueles cortes severos que fazíamos nos joelhos, nas canelas, no pé. Eu me lembro que empiricamente a minha avó colocava pó de café. Aquilo ficava pior antes de melhorar, mas dava certo. Então nós aprendemos, né? Tem gente rindo aí porque passou por isso certamente. Aquilo doía tanto, mas no outro dia já estava bom. E estava fechando, né? Eu acabei descobrindo que o café era uma grande estratégia medicinal, pelo menos na infância. E a gente percebe, irmãos, que as experiências das pessoas, né, o conhecimento empírico ou popular, ele sempre foi muito importante, onde os recursos eram limitados. Historicamente, a humanidade caminhou sempre na dependência de coisas que estavam disponíveis na natureza. Sabe aquele chazinho milagroso que você tomou? Você nem sabia o que era aquilo. Aquilo tinha gosto de nada. Mas estava doendo a barriguinha, passava ou não passava? Estava com um probleminha aqui, um probleminha ali, coloca isso aqui, passa isso aqui. Olha, tem essa cultura, ela sempre esteve presente na humanidade. Então nós devemos, muitas vezes, reconhecer que as fases da vida que passamos têm os remédios apropriados para elas, sim ou não? Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele sabe exatamente aquilo que te cura, independente da situação que está passando. Se precisa de Irmãos, quem lembra do mertiolate? Eu não sei se aquilo era de Deus ou era do diabo, porque aquilo, quando pingava em cima de um corte, aquilo se passava milhares de coisas pela sua cabeça ao mesmo tempo. Aquilo, né, a minha avó falava assim: arde, cura, aperta e segura.
Eu até hoje não sei o que quer dizer, mas aquilo era o remedinho da vovó, né? Falo muito dos meus avós, porque fui criado por eles, né? Então, a gente percebeu, assim, muita sabedoria de vida através da vida deles. E lá, irmãos, durante toda a história da humanidade, na natureza estavam presentes os recursos que Deus havia disponibilizado para o homem ir se cuidando, né? Então o óleo é um que esteve sempre presente. O óleo sempre esteve presente culturalmente era usado, né, nas demandas de saúde. Era praticamente tudo extraído da natureza. Os recursos mais usados desde sempre, né, esteve ligado a situações em que havia ferimentos que formavam aquelas cascas enormes, né? Me lembra muito a minha infância isso. E aquele azeite, aquele óleo era colocado sobre o ferimento para que aquela casca amolecesse e não ficasse sangrando. Cultura popular, conhecimento popular, né? Então a humanidade caminhou, irmãos, usando os recursos que tinha para diminuir, né, as dores, as consequências de ferimentos. Com o tempo foram surgindo outros recursos. Às vezes eram usados individualmente, às vezes eram misturados, né? Então, alguns exemplos. Um exemplo, hoje nós vamos ungir vocês com o bálsamo. No livro de Jeremias, capítulo 22, fala do bálsamo de Gileade. Então havia historicamente naquela cidade, isso era uma resina oleosa extraída de uma árvore, que provocava uma sensação de bem-estar e de conforto, de alívio. É bem verdade que ali, o bálsamo estava sendo, né, a cura das pessoas, através do bálsamo, estava sendo exemplificado pelo profeta Jeremias, a respeito da cura das transgressões do povo, né? Então, ali, o profeta exemplifica uma coisa espiritual com uma coisa humana, uma coisa física. Aquela região era conhecida muito por cultivar essa resina. Era uma espécie de babosa, era quase que assim, eu não vou falar, posso falar assim, parecia uma gosma, uma meleca que você colocava em cima da ferida assim, e aquilo melhorava. Aquela região, irmãos, era uma região onde a pele das pessoas era muito castigada pelo sol. Então ali havia, né, pessoas que acreditavam que o bálsamo tinha poder anestésico, analgésico, propriedades medicinais mesmo, né? Então isso, eu estou falando disso para você compreender, irmãos, que o óleo em si não é a coisa mais importante. O óleo é apenas uma manifestação física, visível, da obra invisível que o Senhor está fazendo na sua vida. É um símbolo, né? Da mesma forma que falamos da ceia do Senhor, não é o corpo e o sangue, representam, é um símbolo, é um indício, é um sinal, é algo para que você se lembre. Então, né, muitas vezes, dentro existem muitas outras essências que a gente pode citar, que a Bíblia fala, cássia, aloés, canela, nardo, né? Nós vemos ali a aplicação do nardo, quando Maria quebra aquele vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. Muitos ligam esse momento, esse óleo, à prosperidade, porque o texto diz que aquele óleo era caro. Mas agora eu dizer para você, olha, esse óleo é para a prosperidade? Não. A sua prosperidade está no Senhor. A sua cura está no Senhor. A sua provisão está no Senhor. Tudo aquilo que vocês... Irmãos, era impressionante, né? Eu estava falando com a pastora Adélia. Houve um tempo, a gente tinha os vidrinhos de óleo lá atrás. Aqueles óleos evaporavam de lá, irmãos. Sempre cada um que passava ali pegava. Às vezes, acho que tinha gente, pastor, que enchia os bolsos, achando que aquilo poderia ser significativo o suficiente para resolver seus problemas. Não, irmãos.
o nome dele é Jesus. Esse nome está sobre todo nome. A simbologia do óleo, da unção, é muito importante. Eu vou explicar para vocês aqui, mas dentro da cultura religiosa da atualidade, às vezes, irmãos, a Bíblia fala da obra do perfumista. Então, quando algumas dessas essências eram juntadas, se sentia um aroma importante, interessante, agradável. Alguém teve a ideia de falar assim: ei, isso pode dar dinheiro. Então, acabou fazendo parte do comércio. Pessoas vendiam perfumes, óleos aromáticos e tal. Isso fez parte da cultura. Mas houve um tempo, irmãos, em que Deus estabeleceu. Eu queria que você preparasse o texto lá para mim, meu filho, por favor. Pode ser essa na NVI. Êxodo capítulo 30. Vamos ler do verso 22 até o 30. Eu quero ler com vocês. Eu vou ter que ler aqui porque eu não gravei o texto. Aqui nós vamos entender que houve um momento, irmãos, praticamente o livro de Levítico, ele determinou todas as ações do povo, do ponto de vista ritual e religioso, espiritual. Mas o livro do Êxodo, ele vai nos dar uma ideia da aplicação, porque havia ali, a teoria de Levítico seria posta em prática ali, nesse livro. Então chega um momento em que Deus, ele, através desse texto de Êxodo capítulo 30, verso 22 em diante, ele vai explicar como é que ele queria, ele queria criar, elaborar um óleo especial para um propósito especial. Vamos lá. Então, olha aqui. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias, 500 ciclos de mirra líquida, metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, algumas traduções chamam de cálamo, mais antigas, 500 ciclos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e um rim de azeite de oliva. Faça com eles um óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Preste atenção nisso. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho. Próximo. A mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com a sua base. Você consagrará e serão, repita comigo, santíssimos. Então aquilo que é ungido é santíssimo. Quem recebe isso? Amém? E tudo o que tocar nele se tornará o quê? Tem santo aí? O óleo de Deus tocou a sua vida? Então essa palavra é para você. Próximo, vamos ler o último. Olha só, unja Arão e seus filhos e consagre. Consagrar é tornar sagrado. Amém? Consagre-os para que me sirvam. Para quê? Me sirvam como sacerdotes. O apóstolo Pedro, ele fala que nós somos reis e sacerdotes. E a unção de Deus que está sendo derramada sobre essas pessoas, nós vimos aqui, irmãos, que Deus mandou fazer um óleo, e Ele falou como que era para fazer, e para que era para usar. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Então Ele explicou o seguinte, olha, a unção, conforme disse na abertura do culto aqui o nosso irmão, ela tem um propósito. Pastor, posso ungir o meu carro? Pode, claro que pode, desde que ele tenha um propósito. Sabia, irmãos, que é pecado vir com o banco de trás do carro vazio para a igreja? É uma coisa para nós pensarmos, irmãos?
Tudo aquilo que Deus coloca na minha mão precisa ter um propósito. Precisa ser útil para Ele. Então, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 61, fala um texto em especial que é um dos meus textos preferidos da Bíblia, que foi reproduzido por Jesus lá em Lucas capítulo 4. E ele fala, né, quando ele recebe a oportunidade para ler o livro lá na sinagoga, quem sabe o que ele fala? O Espírito do Senhor está... Coloca a mão aí na sua cabeça. Diga assim comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aponte aí para o seu coração. É aí que o Espírito do Senhor está agindo. Olha, ele diz mais. Ele me enviou para. A palavra, não é para do verbo parar, irmãos, tá bom? Quem parou entendeu errado esse texto. Para, preposição, significa finalidade. Jesus vai falar as suas palavras a partir daqui, irmãos. É muito importante você ler um texto em outras traduções. É muito importante você fazer perguntas para o texto. É muito importante você ver partes do texto e entender o que está implícito aqui. Então, depois do para, né? Para proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então aqui, olha só, que perguntas nós podemos fazer para o texto? Eu separei algumas aqui. O Espírito de quem? O Espírito do Senhor. Onde Ele está? Sobre mim. Amém? São essas coisas, esses elementos do texto que vão esclarecendo. É isso que a gente precisa entender. Para quê? E aí está o grande segredo da unção que quebra o jugo. É o para quê que faz todo sentido. Aquela famosa pergunta: quem eu sou, de onde venho e para que eu existo? Talvez seja uma das maiores dúvidas da humanidade. Eu sei para que eu existo. Você sabe? Para adorar esse Deus. E todos os seus propósitos, irmãos, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, ali, irmãos, o tabernáculo, ele foi esse óleo que o Senhor manda preparar. Ele tinha uma finalidade especial. Ali ele foi usado para ungir os utensílios do tabernáculo, para tornar santo aquilo que ia ser apresentado diante de Deus. Irmãos, para a gente ministrar diante do Senhor, tem que ter santidade. Não perfeição. Um dia nós seremos como Ele, ainda não. Estamos buscando isso. Mas eu preciso ter um coração que deseja ser santo. Um coração que, quando falha, se constrange pela presença do Senhor. Assim como fez Adão lá quando pecou, se escondeu. Porque, irmãos, quanto mais a luz de Deus se aproxima de nós, mais as nossas falhas aparecem. Isso é uma verdade que não pode ser mudada. Vamos dar mais uma destrinchadinha nesse texto? Mas que jugo é esse que Jesus está falando? O que ele fala ali? Pregar as boas novas aos pobres. A palavra pobres aqui significa carentes. O original grego é carente. Ela foi traduzida como pobre, como humildes, mas ela significa carente. O que é uma pessoa carente? É alguém que precisa de algo. E qual é a prisão de quem está carente? Há uma necessidade. Aquele que está preso, né? Ele fala aqui, o texto, ele fala assim, para libertar os presos. Sob qual jugo o preso está?
o jugo da prisão. O preso está sob o jugo da prisão. O cego está sob o jugo da escuridão. Então você perceba, irmãos, que Jesus está aqui declarando que a finalidade é quebrar esses paradigmas, todos esses propósitos. Olha, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Os oprimidos são aqueles que estão sob o jugo, subjugados por alguém. Então essas obras que Jesus declara aqui, todos estão sobre esse jugo para que ele seja quebrado. Aquele que está carente e precisa ouvir as boas novas, está sob o jugo da ignorância. Ainda não chegou a luz até ele. Esse jugo que o Senhor fala aqui que precisa ser quebrado são esses. Aí, irmãos, esse Espírito do Senhor me ungiu para fazer tudo isso. Para que esta obra seja desempenhada. Esse Espírito do Senhor me ungiu com o óleo para quebrar essas cadeias. Assim como o texto de Isaías que lemos. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu jugo do seu pescoço, e o jugo da escuridão, o jugo do pecado, o jugo da ignorância, o jugo da opressão, será despedaçado pela unção. Irmãos, eu sinto assim uma paz tão gostosa nessa noite. Eu vejo que Deus está restaurando pessoas. Às vezes, irmãos, as pessoas ficam tão cansadas, tão desconectadas, tão offline. Às vezes as pessoas esquecem do verdadeiro propósito original a que elas foram chamadas. Sabe como que a gente às vezes faz, irmãos? A gente às vezes acostuma. Você é convidado por alguém para vir à igreja, e aí você acha legal, você gosta das músicas. Às vezes o pastor grita um pouco, mas você se acostuma. Aí você recebe a oração, fica feliz. Você ouve a palavra, está tudo bem. Daqui a pouco você compra uma Bíblia e vai acostumando. Senta ali no mesmo banquinho, ouve a palavra, já sabe as músicas que serão cantadas. E com o tempo, irmãos, aquela rotina, sabe aquele óleo de pastelaria? Aquele que frita peixe, frango, carne, coxinha, pastel, tudo no mesmo, que tudo tem gosto da mesma coisa. Às vezes o crente, irmãos, está com aquele ranço, com aquele óleo velho. Chega a dar até uma coisa ruim no estômago, né? Talvez esse seja o aroma que Deus sinta daqueles que entregaram a sua unção. Eu estou aqui hoje, irmão, para dizer para você que você precisa ser guardião da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Às vezes a gente pensa que essa unção ela é conquistada de maneira fácil. Às vezes a gente acha que tudo vai acontecer num estalar de dedos. Às vezes a gente olha a unção que um servo de Deus carrega e a gente fica interessado por aquela unção. A gente gosta de ver os frutos que ele dá, as obras que ele faz, as orações, as pregações, as mensagens. Mas eu acredito que dificilmente nós aceitaríamos pagar o preço que ele pagou. Existe uma caminhada, irmãos, que se dá em direção à unção de Deus. Você pode chegar até Deus e encher um copinho de café. Você pode encher uma jarra. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você buscar, mais Ele te dará. Sabe, irmãos, tem pessoas. Quem já teve carro velho, diga amém. Eu tive um Monza velho, pastor, que ele vazava óleo da direção hidráulica.
Então, sabe quando você sai de ré assim, você olha que tem aqueles pinguinhos no chão? Tudo bem, é só pinguinho. E aí, com o tempo, a poça começa a aumentar. Daí, sabe o que você faz? Ó, você é esperto. Vou colocar um papelão. Daí eu não vou ver o vazamento. Quem está entendendo isso, diga amém. Está entendendo? Aonde está vazando? Conversei com um amigo, pastor Pedro. Sabe aqueles caras que sabem tudo? Sempre tem, não tem? Ih, rapaz, isso aí é caro para mexer. Você está perdido. Você vai gastar o salário do mês para arrumar, isso aí é caríssimo. E aí eu me acostumei com aquele vazamento. Sabe o que acontecia? De cada 15 dias, eu ia lá e enchia de óleo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas continuava pingando. Às vezes, irmãos, o óleo do crente está pingando, está indo embora e ele não está nem vendo. Esquece às vezes até de completar. E aí, pastor, acho que eu gastei uns 30 litros de óleo naquele carro. Um dia eu fiquei bravo. Quando eu fico bravo, Deus me usa. Aí eu fui no mecânico. Fui enfrentar, pastor. Vamos dizer que hoje seriam R$100 para arrumar? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu gastei uns 1.000 de óleo. Podia ter arrumado antes. Para você ir na oficina, para ver quanto custa para arrumar. Quem veio na oficina hoje, diga amém. Às vezes para arrumar isso é mais barato do que ficar repondo o óleo. Sabe por quê? Porque tem que pôr óleo sim, mas não pode deixar vazar. A unção vai embora, irmãos. Se a gente não estiver se enchendo do Espírito, buscando a Deus, orando. Irmão, crente que não ora não presta, irmãos. Crente que não ora não anda. Crente que não ora não tem compromisso. Crente que não lê a Bíblia, irmãos, vai para o inferno. Porque não sabe a verdade. Não conhece as verdades de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes há barreiras, irmãos. Uma das unções mais especiais que nós vemos na Bíblia é a mirra. Fica de pé para você ouvir isso. Fica de pé, você fica mais esperto. A mirra, a árvore da mirra, de onde é extraído o óleo, a essência, que é uma das mais fantásticas que existem, ele é um arbusto espinheiro, pastor. Por fora ele é feião, assim, sabe? Eu vi umas fotos assim. Sabe, olha para esse arbusto aí do seu lado. Esse arbusto espinhento. Eu vou dizer uma coisa de Deus para a sua vida. Às vezes as pessoas estão olhando de fora para você e não estão vendo o que exatamente tem aí dentro. Aleluia. Sabe como que era extraído, pastor Norton, a essência da mirra? O camarada pegava um machado, mas não com o fio, pastor Pedro. Ele pegava com as costas do machado, com o ferro. E ele desferia golpes fortíssimos naquele espinheiro. E eles percebiam que aqueles golpes faziam com que escorresse um pouquinho de essência, bem pouquinho, mas que era muito cheiroso, muito agradável. Só que aqueles golpes não davam para nada, então eles batiam mais, e mais, e mais. E aquela casca ia se amassando para dentro, ia sendo espremido. Irmãos, não tem unção se não tiver ação de uma ferramenta externa.
Os golpes que talvez você esteja passando, sofrendo na sua vida, vão extrair a essência que está dentro de você, aquilo que cheira bem. Paulo fala na carta aos Coríntios: nós somos o bom perfume de Cristo. Saiba que as guerras que você tem passado, os golpes desferidos com o machado, tem te machucado, mas está tirando aquilo que é bom de dentro de você. Você sabe o que significa a palavra Getsemane? Prensa de azeitonas. O camarada coloca as azeitonas embaixo ali e aperta. Não saiu óleo. Aperta mais. Ainda não. Quebrou o caroço. Agora começa a espremer. Mais um pouco. Sai umas gotinhas só, mas ele aperta mais e aperta mais. Se você for no mercado decente, vai comprar aquele extra. Você vê o preço que é. É porque ele é extraído com muito sacrifício, purificado muitas vezes. Amém, irmãos? Aqueles que querem ser luz, não reclamem das trevas, porque elas tentarão apagar a sua luz. Mas está aqui aquele que é a luz do mundo. Talvez você não compreenda muitas coisas que têm acontecido na sua vida. Deus está tentando extrair o melhor de você. Mas Deus me odeia? Não, Deus te ama. Há duas coisas que regem a nossa vida, irmãos, nessa terra. Uma delas é a vontade de Deus, e a outra é a permissão de Deus. As duas podem ser dolorosas, mas elas nos levarão exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Eu queria desafiar você nessa noite. Aguenta a pressão. Se você quer chegar aonde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. A oração pela manhã, irmãos, não é um ministério muito popular. As salas de estudo bíblico também não são muito populares. Como eu falo para os meus alunos, é só os fortes que chegam até o final. Tem forte aí, irmãos? Próxima turma começa em agosto. Eu quero desafiar você nessa noite. Talvez você tenha desanimado, talvez você esteja entristecido, talvez você foi ferido por alguma coisa ou por alguém. São coisas que acontecem, irmãos. Lembra do samaritano que ajudou aquele, né? Não sei nem o nome dele, só sei que ele é bom, porque ele ajudou aquela pessoa. E a Bíblia diz que ele derramou azeite no ferimento. Hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está derramando azeite sobre os seus ferimentos. Aquilo que te machucou, aqueles golpes que você recebeu. Sabe o Espírito Santo está falando no meu coração, aquela pessoa que passou você para trás, sabe? Que roubou você, perdoa ela. Irmãos, dá vontade de matar, mas o Senhor ensina a perdoar. Perdoa ela. Sabe, irmãos, quando a gente não perdoa as pessoas, o nível de unção, você reconhece o nível de unção na vida de uma pessoa, quando você percebe que Deus derrama sobre ela uma capacidade de perdoar, uma capacidade de recomeçar, uma capacidade de se levantar. Apanhou, caiu no chão, mas levantou. Como diria Sylvester Stallone, pastor, não importa
quantas vezes você cai. E sim, quantas vezes você encontra força para ficar de pé. Não está na Bíblia, mas podia estar. Eu quero orar por você hoje. Talvez você tenha se decepcionado. Poxa, esse negócio de igreja, as pessoas são egoístas. São mesmo, irmãos. As pessoas falam mal da gente, falam mesmo. São os golpes do machado, irmãos. Está arrancando óleo de você. E é óleo perfumado. É óleo que vale muito. Você é caríssimo para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Não deixe que os ruídos ao seu redor atrapalhem o propósito de Deus para a sua vida. Irmão, se eu fosse desistir da minha profissão, por todas as vezes que falaram para mim que eu não ia conseguir, eu não seria o que eu sou hoje. Eu tinha vergonha, irmão, de bater palma na igreja. Não dá nem para imaginar eu aqui em cima do altar com o microfone na mão, não dá para imaginar. Mas as coisas vão mudar quando Deus encontrar um coração disposto a caminhar na sua direção. E se você estiver disposto a renovar esses propósitos, eu desanimei, pastor, cansei dessa coisa de crente, dessa coisa de pastor, não quero mais saber disso. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus te chamou hoje aqui para restaurar isso. O dia que a sua salvação depender de outros, você vai ao inferno. É você e Deus. Tem momentos na vida, irmãos, os profetas, já vou encerrar. Os profetas eram homens solitários, andavam errantes pelo deserto, eram perseguidos de morte, porque falavam verdades, porque serviam a Deus, porque faziam coisas que agradavam a Deus, e certamente desagradavam a muitas pessoas. Nós subimos aqui nesse altar, irmãos, muitas vezes com o coração pesado. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica, e às vezes certas coisas que Deus me pede para dizer, eu digo com muito constrangimento, porque não é da minha personalidade, mas nós estamos aqui, irmãos, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Hoje Deus está te trazendo aqui para restaurar você, para renovar esse propósito. Se a torneira do óleo estava fechada, eu profeticamente nessa noite declaro, ela vai ser aberta sobre a sua cabeça. Nessa noite, ela vai ser renovada. Não vai ser aquela gotinha, vai ser um óleo abundante. A Bíblia diz que aqueles aos quais o Senhor ungiu, aqueles aos quais o Senhor tem propósitos, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu vejo pelos olhos da fé, irmãos. Eu quero que você olhe para a sua mão nesse momento. Talvez Deus esteja mostrando a você um sinal do seu óleo aí nas suas mãos. Talvez você enxergue as suas mãos de certa forma brilhando. Este é um sinal do propósito de Deus para a sua vida. Coloque as mãos no seu coração agora. Eu quero ligar novamente você nesse propósito. Se está tudo bem com você, está caminhando tudo certo, amém. Me ajude a interceder pelo seu irmão. Mas neste momento a minha oração é dirigida àqueles que talvez tenham se decepcionado. Deus manda você, continua, não para, continue caminhando. Eu quero orar neste momento, querido Deus. Tu és tremendo e fiel e justo, e haverás de restaurar, Senhor, todos os propósitos que porventura tenham sido engessados por alguma razão exterior, por algum golpe forte, meu Deus. Eu sei que o Senhor está renovando e restaurando pessoas neste momento. Deus, eu vejo pelos olhos da fé, Senhor, grandes projetos, grandes propósitos sendo retomados. Veio uma palavra do Senhor ao meu coração declarando que você interrompeu algo na sua vida, porque o seu coração não aguentou o golpe. Deus está te curando nesse momento, para que você possa retomar da onde você parou.
Querido Deus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor, e ligo eles mais uma vez nesse propósito, de receber o óleo que vem do céu sobre as suas cabeças, de receber os dons, os talentos, aquilo que o Senhor já ministrou sobre a vida deles. E que as vidas deles tenham propósitos, para que esse jugo, essa unção que despedaça o jugo, venha ser, meu Deus, uma coisa frequente nas suas vidas. Consagramos, Deus, os teus filhos com o óleo santo, o óleo da unção. Eles serão ungidos nessa noite, como símbolo do verdadeiro propósito e do amor do Senhor para as suas vidas. Eu oro, Senhor, e creio, em nome de Jesus.